O que a gente queria saber, coronel, é o porquê a necessidade, falar um pouquinho do Haiti, quem é esse país, como é que as coisas acontecem por lá e qual é a necessidade de ter tropas brasileiras lá, o porquê. Certo. Bom, Kalina, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Desde a sua independência, ele foi o primeiro país que tinha uma estrutura escravocrata a ficar independente. Houve uma revolta dos escravos em 1803 e 1804. Os escravos mataram todos os homens brancos da ilha, que era uma colonização francesa, e eles destruíram todos os meios de produção. O Haiti era um país muito próspero, produzia açúcar, todo tipo, né, derivado da cana-de-açúcar, algodão e outros produtos, e eles destruíram os engenhos porque era o símbolo da escravidão. Então o país ficou inviabilizado. Além disso, ele sofreu um embargo econômico, porque naquela época muitos países tinham uma estrutura baseada na escravidão. Então boicotaram o Haiti. Então ficou um país isolado, sem meios de produção, com a população que não tinha qualificações, porque vinham da escravidão. Então um país que ficou no nível de pobreza que trouxe até os dias de hoje esse nível de pobreza. Durante todos os séculos, desde a sua independência em 1804, ele teve uma série de governantes, houve muita instabilidade, muitos governantes foram mortos por revoltas, outros fugiram do país. Então, só no século XX, no final do século XX, que o primeiro governante terminou o seu governo e passou a outro, já com apoio da ONU. Então, na década de 90, houve já uma intervenção americana para manter a estabilidade, estava tendo muito genocídio. E depois, na década já de 2000, a ONU estabeleceu uma missão a partir de 2004. Nessa missão, o Brasil foi convidado e o Brasil entrou como protagonista. Hoje, o componente militar, ele tem um general brasileiro e o maior contingente militar é do Brasil, entre todos os outros países aí que passaram por lá. Já foram mais de 50 países, hoje são 19 países que estão presentes lá no Haiti. Mas o maior efetivo e o maior contingente é o do Brasil. A ONU montou uma agenda de recuperação do país. Então, recriar a polícia, reestruturar a parte da economia, do Ministério Público, da Justiça, reestruturar toda a estrutura do Estado haitiano. E, para garantir a estabilidade durante esse processo de reestruturação, precisava ter alguém para garantir a segurança que esse processo fosse andar. Então, foi colocado um componente militar. Então, a missão do componente militar é garantir um ambiente seguro e estável para que as ações possam ser desenvolvidas e o país possa caminhar com as próprias pernas e se tornar autônomo novamente. Então é uma transição, né? Então o componente militar tem esse papel. Então lá a gente garantia a segurança da população, garantia a estabilidade política, econômica, a segurança pública. Nós treinamos a polícia haitiana também, contribuímos junto com a polícia da ONU. Então já estamos em período final de missão, né? Imaginamos aí que provavelmente em 2017 é bem possível que a missão termine já com a agenda da ONU alcançada e aí o país possa realmente caminhar com as próprias pernas. Essa é a situação do Haiti e nós estamos lá, o Brasil, desde 2004, desde o início, e tivemos uma contribuição muito importante. Já deixamos alguns mortos lá, em 2010 houve o terremoto, que muitos avanços retrocederam. Nesse terremoto, só do Exército Brasileiro foram 18 mortos, soldados que estavam trabalhando, fazendo ajuda humanitária e trabalhando, proporcionando segurança naquele momento, que faleceram, né, no cumprimento do dever. Então, a nossa história ficou muito próxima do povo haitiano. Tanto é o nosso relacionamento com a população, um relacionamento muito estreito, muito querido, tanto que a gente vê, esse é um elemento que contribui para a imigração, né? Eles gostaram tanto dos brasileiros que muitos procuram o Brasil, né? E a gente tem já uma comunidade grande de haitianos aqui no Brasil. Legal. E quando nós conversamos à tarde, que eu quis entender um pouquinho, né, o que é essa missão de paz. Às vezes a gente se pergunta, porque o país também, o nosso país passa por sérios problemas de segurança. Exatamente. Também. E eu fiquei bastante encantada com tudo que eu ouvi, porque as tropas brasileiras não só atuam em relação à segurança, mas também em relação à ajuda mesmo humanitária para a população, certo? Pelo que nós conversamos. Certo, também.
Você chegou até a comentar comigo que em alguns momentos eles ficavam ali distribuindo alimentação e à tarde iam pegar nas armas. Como é que é isso? A gente faz um trabalho, o trabalho principal é a manutenção da estabilidade. Para manter a estabilidade, a gente não é só ação de força. Então a gente cria vínculos com a população, a gente apoia e também a gente observa e convive com uma situação de miséria muito extrema, que embora no Brasil a gente também tenha misérias em níveis profundos, aquele nível do Haiti realmente é um nível de miséria extrema em alguns pontos. O Haiti também tem regiões ricas, áreas muito bonitas, mas na área que nós atuamos tem uma região como dentro da capital, que é Porto Príncipe, existe uma comunidade chamada Cité Solé, que tem cerca de 300 mil habitantes, e ali realmente a pobreza é muito extrema. Então não tem como a gente estar presente, vendo e convivendo com aqueles níveis de pobreza sem intervir, sem contribuir, sem participar. Então, chamava a atenção e a gente sentia a necessidade de colaborar de várias formas com aquela comunidade. A gente conversou também sobre a preparação do Exército Brasileiro, né? Isso. Toda essa preparação que é feita com as pessoas, com os soldados, antes de irem, que eu imagino que deve ser uma coisa até um pouco tensa, porque não é fácil ficar 7 meses lá em confinamento. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parte da preparação, que eu acho que, para as pessoas que estão nos assistindo, gestores de equipe, e não só gestores, porque todos nós, em algum momento, nós somos lideranças. É verdade. Né? Nos nossos lares, nós somos lideranças, né? Um pai e uma mãe é liderança o tempo inteiro. E a gente está, acho que é uma das lideranças mais desafiadoras, porque a gente está formando pessoas, né? Formando o caráter das pessoas. Então, às vezes, surgem situações no nosso dia a dia que a gente tem dificuldade de saber como agir. Né? Desde a infância até a adolescência, principalmente na adolescência, quem tem filhos adolescentes. E o nosso público, o público que nos acompanha, tem uma faixa etária também que tem a ver. E eu gostaria de saber um pouquinho dessa preparação, porque eu imagino que muita coisa seja pertinente à nossa vida também. Exatamente. Diária, né? Bom, primeiro a gente tem que entender, para montar a preparação, tinha que entender o desafio que nos esperava lá. Então, lá a tropa, ela vive numa base, são 2 bases militares, uma base principal, onde fica cerca de 700 pessoas, e uma outra base que fica cerca de 150 dentro da comunidade mais violenta, onde é a área principal onde a gente atua. Então, é uma vida de confinamento, onde essas pessoas, nós só saímos para cumprir uma missão e retornamos para a base. Essa base é um quartel, então tem uma série de regras de convivência estritas. Então, a convivência, por exemplo, no contingente nós tínhamos 25 mulheres, nós temos militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, uma força conjunta, não é só do Exército. Então tem diferentes culturas, alguma diversidade, e essas restrições de liberdade durante 7 meses, né? Afastamento da família e tudo mais. Então nós trazemos isso para a preparação. Então a preparação começa com uma boa seleção. A gente selecionou o pessoal com muito rigor, fizemos avaliações psicológicas. Por exemplo, tivemos alguns contraindicados pelo nosso centro de psicologia, esses não foram para o Haiti. Tivemos avaliação física e avaliação do desempenho profissional. Nós demos uma prioridade também para levar nesse nosso contingente o pessoal que tinha ido trabalhar na operação na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Então a tropa foi para o Rio de Janeiro, trabalhou naquela operação de pacificação, e todos que tiveram bom desempenho, a gente permitiu, porque toda a nossa tropa é de voluntários, isso é um ponto importante também. Então a gente permitiu que todos esses que tiveram bom desempenho na Maré, no Rio de Janeiro, fossem para o Haiti, que já foi uma grande seleção também. Depois disso a gente começou uma preparação individual e uma preparação coletiva, né, com pequenos grupos e aumentando a dimensão, até o momento onde a gente concentrou todo o batalhão, os 850, e o centro de adestramento para operações de paz do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, ele deslocou uma equipe lá para o Rio Grande do Sul, onde era o nosso treinamento, e cria uma grande situação de simulação, onde todos os problemas que as outros contingentes viveram são colocados para a gente, para ver a nossa capacidade de resposta. É feita uma crítica,
oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento em todos os sentidos, tanto na parte da conduta técnica quanto parte na conduta emocional. Também a gente é avaliado e corrigido, né? Alguns rumos são corrigidos. Então essa preparação foram 4 meses, o total de preparação com toda essa tropa junta. Então já criou um espírito de corpo, que é muito importante para quem vai viver numa situação de confinamento em um ambiente relativamente hostil. Então durante esses 4 meses a gente teve essa grande preparação técnica. Mas o mais importante, aí já tocando na parte de liderança, como comandante, não só eu como comandante de todo o contingente, como os comandantes intermediários, já muito experientes também, eu tinha um staff muito experiente, comandantes de companhia, como a gente chama, que são grupos de 150 pessoas muito experientes. A gente também focou muito na dimensão humana. Então, observar o comportamento. Durante todo o período a seleção continuava e também a criação de laços afetivos. Isso era muito importante. Como eu sabia que a minha equipe técnica era muito competente para fazer a preparação, eu como comandante focalizei mais a dimensão humana. Então os laços, a conduta, a presença do comandante, dos comandantes subordinados, em todas as atividades, principalmente nas atividades difíceis, nas atividades de risco. Então, dando o exemplo sempre, né, que é um elemento central aí da liderança. Então, a gente focalizou isso aí e conseguimos criar um bom espírito de grupo. E quando a gente chegou no Haiti, a gente continuou esse trabalho, desenvolvimento do espírito de grupo e acompanhando, e conseguimos bons resultados, como foram avaliados depois aí pelo Exército, né, teve lá presente, o Ministério da Defesa também, e a gente conseguiu bons resultados. E um bom comportamento da tropa também. Não, eu tenho uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Pode perguntar. Coronel, você disse que tem uma área lá que é mais perigosa. Qual tipo de conflito vocês tinham lá? Era político ou era... Eu vi que parece as favelas do Rio, parece as coisas que a gente tem aqui. O conflito lá era de tráfico ou era político mesmo, por poder? Bom, o período que nós vivemos foi um período houve uma tentativa de se fazer uma eleição, que acabou fracassando politicamente. Então havia muita instabilidade política. Então a gente teve momentos em que nós tivemos que defender as estruturas políticas. Por exemplo, houve manifestação hostil em frente ao parlamento, queriam invadir o parlamento. Houve manifestações na frente do Palácio Presidencial, onde também queriam invadir o palácio. Nós cercamos o palácio de noite, protegemos a estrutura do governo. Então, esse era um ponto. Outro ponto importante é a parte de segurança pública propriamente dita. Então, tem muitas comunidades carentes. A gente tem uma área de responsabilidade, no caso do Brasil, a nossa área era a capital. Então, a cidade de Porto Príncipe, que tinha muitas comunidades carentes. Nesse caso em particular, Cité Solé, que é uma comunidade onde há muita violência, de todos os tipos. Então, há gangues armadas. Então, era uma proteção, nosso trabalho era a proteção de civis. A gente conseguiu desarticular várias gangues e conseguimos, por exemplo, tivemos até uma visita de uns grupos dos Estados Unidos, do Exército Americano, para verificar o que a gente estava fazendo, que a gente tinha conseguido fazer a comunidade de Cité Solé ficar 68 dias sem ter um tiro e sem ter morto civil. Então a gente conseguiu neutralizar as gangues e obtivemos muito resultado. Graças a um trabalho muito importante da tropa que ficava lá, né, das lideranças intermediárias, da presença dos comandantes ali. Então a gente conseguiu bons resultados e a gente voltou para o Brasil com a sensação de missão cumprida, porque a cada mês que passava sem um morto civil na comunidade, feliz, né? Eram vidas que a gente de alguma forma tinha preservado, né, com o nosso trabalho. Pelo vídeo, eu notei também que as pessoas lá gostavam da presença de vocês, né? Exatamente. Diferente do que a gente vê no Oriente Médio, quando tem as tropas americanas, tem uma certa resistência. A gente teve um episódio aqui, vou me permitir falar até da visita lá do Luciano Huck, né, que fez um programa aí no final de julho sobre a nossa tropa. Passou num sábado lá no Caldeirão. E a gente fez uma palestra para ele, né? E ele perguntou como é que é o relacionamento de vocês com a população. E eu expliquei, né? Ele, já experiente, né? Queria ver no terreno. E quando nós chegamos na comunidade, que as crianças começaram a se aproximar da nossa tropa, e com muito carinho, e aí ele virou para mim e disse: pô, mas eles amam vocês, né? Ele impressionado, né? Depois ele postou várias fotos com as crianças em volta e tudo mais.
Mas, na verdade, uma coisa muito interessante é a manifestação da criança, porque o adulto pode fingir. Mas a criança, ela só se aproxima se ela realmente confiar. Porque se ela em casa escutar do pai que a gente era malvado, por exemplo, ela não ia fingir e se aproximar sorrindo, nos abraçar na rua. Isso ainda mais a gente com equipamento, com armamento e tudo mais, a criança não ia fazer essa aproximação, como faz, né? Então mostra realmente o relacionamento. Aí tem um ponto importante que eu destaco, que é o tratamento. E aí vem o tratamento igualitário. A gente via aquelas pessoas num estado de miséria tão extremo e a gente se identificava com elas, né? Isso é uma característica do povo brasileiro. Então não tinha problema de raça, cor, religião, a gente se identificava, a gente dava, o soldado às vezes dava o próprio alimento, dava atenção, então eles realmente se sentiam protegidos e queridos pela tropa brasileira. E a gente obteve muito carinho, nós recebemos um carinho o tempo todo dos haitianos, a despedida, a gente tinha também 116 haitianos trabalhando na nossa base, então muito carinho. Para que vocês tenham uma ideia, no jantar de despedida, no almoço de despedida nosso, eles fizeram uma música em homenagem, cantaram em homenagem a gente. Eu recebi presente, discurso, e até um haitiano me falou uma coisa muito interessante, né? Eles agradeceram muito, né? E eu falei para um haitiano que era o chefe deles, eu disse, pô, eu nem me sinto assim, não acho nem tanta justiça receber tanto carinho de vocês. Aí ele me respondeu, falou assim, ó, o diferencial de vocês é que vocês tratam a gente como se fosse um brasileiro também, de forma igualitária. E isso faz toda a diferença para a gente, né? Que às vezes a gente é tratado de uma forma com desprezo. Isso é uma característica da tropa brasileira, não só do meu contingente, desde o primeiro contingente, esse relacionamento com a população foi muito bom e a gente só colheu e teve a obrigação de manter esse trabalho. Coronel, mas o senhor falou uma coisa que eu achei super interessante, porque lá em a gente tem uma empresa de treinamentos, né? E vários pontos que o senhor abordou são coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia, né? Lá em foi coordenadora de treinamento de uma multinacional durante muitos anos. E aí eu ouvi palavras na descrição aí do trabalho de vocês, da preparação, que a gente lida todos os dias. Seleção por perfil, a gente usa diversas ferramentas de assessment para poder fazer essa seletiva nas empresas por perfil, conforme o cargo, conforme a necessidade, conforme a pressão do ambiente. Você falou sobre simulação, né? Eu vou colocar nossa coaching aqui no fogo agora. Sobre simulação, porque nós trabalhamos muito com simulação de vendas, teatro de vendas que a gente chama, teatro de atendimento, ou seja, a gente simula situações reais para que o funcionário, o colaborador, ele possa estar preparado na hora do dia a dia, né? Porque você contrata por perfil, mas às vezes contrata uma pessoa que não está 100% preparada, está capacitada, e faz parte da capacitação dela essa questão do teatro de atendimento, do teatro de vendas. E aí o coronel foi falando coisas, né, Lailma? Foi passando um filme aqui na memória. Porque nós trabalhamos muito tempo com desenvolvimento de pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar dos dois lados, vamos assim dizer, no mundo corporativo nós temos o administrativo, tem o RH, tem a parte comercial, então são departamentos diferentes, mas que no fim das contas tem um objetivo comum, que é trazer resultados, sustentação para a empresa, apoio para as pessoas e resultado principalmente, né, performance. E aí quando o senhor estava falando da preparação como um todo, eu comecei aqui já a imaginar várias coisas. E uma primeira análise que me veio aqui, em comparação com o nosso meio corporativo, a presença do comandante durante o processo de preparação, durante o processo de recrutamento e seleção. E aí cabe uma análise, porque muitas vezes as empresas, principalmente as empresas que são bem estruturadas, que tem um departamento de RH bem estruturado, que tem ali uma área de recrutamento e seleção, uma área de treinamento, geralmente ocorre uma transferência de responsabilidade. Então, eu vou fazer o recrutamento, então eu tenho que recrutar o quê? Aí tem uma descrição, tem um perfil, e aí a pessoa faz a melhor forma possível para chegar naquele objetivo. E muitas vezes essa figura, né, do líder maior, o maioral, né, o comandante, não participa tão a fundo do processo como o senhor descreveu aqui, que é a participação. Exatamente.
E aí a primeira análise que me veio, que eu fiquei aqui pensando, imaginando, eu falei, nossa, como isso faz diferença? Exatamente. Porque a capacitação técnica, ela é muito mais fácil de se conseguir, né? Porque um treinamento, um curso online, uma apostila, um livro, não sei, existem várias formas de trazer uma capacitação técnica. Mas o comportamental, ele é muito maior do que o técnico, porque requer também uma bagagem que a pessoa já carrega, uma bagagem de experiências, de vivências, de vida que a pessoa já leva consigo. E aí compor isso dentro de uma equipe não é uma coisa tão simples assim. E aí quando a gente fala de liderança, que a Kalina falou muito bem na abordagem, o líder, antes de mais nada, ele é o exemplo. Não é simplesmente a pessoa que manda, a pessoa que define, a pessoa que decide, a pessoa que escolhe. Ele é a pessoa também que influencia muito mais, porque a decisão, muitas vezes a decisão é tomada ali da boca para fora, né? É tomada ali aparentemente, mas nos bastidores não é isso de fato que acontece. Então esse acompanhamento, essa aproximação, o cuidado com a pessoa, a parte humana, né, de observar os comportamentos, isso é fundamental. Agora, existem também situações em que o líder ele já encontra uma equipe pronta. Então, ele tem que ter habilidades diferentes para lidar e para conseguir esse grau de relacionamento e de performance com uma equipe que ele não conhecia. Agora, a oportunidade de você formar a sua equipe é como se fosse o protagonista mesmo, né? Aí fica um conselho, eu acho que a gente não tem que transferir essa responsabilidade para ninguém. Graças a Deus que existe o RH, existem os psicólogos, existem os profissionais que sabem fazer muito bem o trabalho, que sabem analisar muito bem, mas a presença do líder é indispensável.